Olá, tudo bom? Muito prazer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um novo episódio do podcast de Vênus a Paraguaçu, Mulheres e Política. Meu nome é Maria Clara Belchior e hoje a gente vai falar um pouco sobre democracia, alguns dados de eleições, né, entre mulheres, a disparidade entre mulheres e homens. E também vamos falar um pouco sobre como a gente pode ler, né, a democracia e os temas que estão imbricados com ela, e tudo que pode nos ajudar a criar um pouco a consciência um pouco mais crítica, né, para determinar os nossos votos e as nossas escolhas e apoios, né, ideológicos, se engajar um pouco nas questões partidárias quando for o caso, ou grupos, né, coletivos, comunidades, enfim. De novo, cada tema desse daria uma aula enorme. A gente tem pouco tempo, mas a ideia desse bate-papo é ser leve mesmo, é ser provocador e vamos embora, tá bom? Eu vou com o meu roteirinho, porque sem meu roteirinho eu me perco e começo a devagar. Então, a gente vai tentar aqui começar a partir da raiz, né? Muitas pessoas, né, de uma forma geral, a gente vive num tempo que a democracia ela parece muito forte, muito firme, né? E nos últimos anos, principalmente na última década, a gente tem visto que a coisa não é tão firme assim, né? A gente tem sempre que lutar, suportar, apoiar, nutrir, né, para ver florescer a nossa democracia. Então, a democracia ela é uma coisa viva, é como se fosse um ser vivo que precisa de alimento, precisa de roupas, precisa de cuidados específicos, né? Cada um a seu tempo. Então, acho que o nosso papo vai um pouco nisso. E eu acho que é uma grande confusão, assim, quando a gente vê na internet sobre falar o que é democracia, né? A gente tem um debate de narrativas, assim, bem confuso. É um jogo de espelho, né, na internet, muito preocupante, porque por vezes, né, por muitas vezes a gente tem forças que são antidemocráticas, usando a definição de uma democracia, recobrando seus valores na sua raiz, na sua base, de uma forma bem picareta, né? Vou dizer picareta porque eu acho que eu não consigo pensar nesse momento num outro adjetivo. Então a gente precisa sempre estar atento à democracia, entender que ela é viva, ela é pulsante, e que, inclusive, esses grupos não democráticos, com ideologias nada democráticas, eles só existem e só podem falar em plena luz do dia e na internet porque vivem num ambiente democrático. Então, a democracia, inclusive, ela é muito generosa, né, com quem quer sucumbi-la. E a gente precisa voltar ao onde que nasce a democracia, por que ela nasce, né? A democracia nem sempre foi o sistema em que a gente viveu, né? Pelo contrário, a gente pode voltar 200 anos e lembrar da coroa portuguesa, da monarquia no Brasil, né? E a gente foi para uma república que passa a se viver, né? Se reproduzir, se sustentar e existir dentro de uma democracia, que é o nosso modelo, né? De hoje. Então, assim, a democracia, lembrando, ela nasce no século VI a.C., na Grécia Antiga. Então, assim, é muito tempo, mas ela também não nasce do nada, ela nasce sempre do movimento, né? Tudo que a gente vive está e não é para sempre, né? Então, ela nasce lá no século VI, né, mais ou menos, o que é datado, dentro da sociedade ateniense, lembrando, outro tipo de vida, outro país, né, pensamento do mundo, outro momento, né? Ela nasce eu vou ser anacrônica no meu termo, de uma luta de classes, né? Então, em Atenas, só os
aristocracia, né, os aristocratas que podiam ter direito a decisões ali dentro da polis, e isso começa a ser um problema depois de um tempo, porque você tem a aristocracia e a classe escrava. Só que nesse meio nasce uma terceira classe, vamos dizer assim, né, que é de pequenos comerciantes, artesãos, donos de propriedade de terra menores, que também começam a querer participar dessas decisões. Então, você vê, a democracia nasce, mas ela também já nasce como um ferro que vai sendo forjado, que ela está em constante, é uma coisa plástica, ela tem que se adaptar a tudo que nasce naquela sociedade, que é influenciada pelo mundo, seja questões locais ou globais, né? Só que a nossa democracia, como a gente vive hoje, ela é uma democracia capitalista. Ela nasce já dentro de um terreno capitalista, onde o capitalismo ele já está em pleno funcionamento, né? Inclusive, é importante, assim, pontuar que também o capitalismo ele não nasce do nada, né? E muito menos nessa proporção e com essa força imperiosa e determinativa das vidas do nada, né? O capitalismo como um sistema dominante mundial, ele só é possível se fortalecer e se alastrar com o descobrimento das Américas, né? Onde ele ganha sua, acho que, maior força até então, porque era possível ter produção de alta escala, né? Enfim, todo aquele processo de mercantilização num nível muito maior, né? Além mar e tudo mais. E ele se institui, inclusive nas suas relações de trabalho, através de escravização e precarização, né? Tudo mais, nas Américas principalmente, né? Antes havia uma troca comerciante, né? A gente já ouviu falar sobre as Índias, mas é na América que ele fixa a sua acho que a sua principal pilastra e começa a dominar, né, as relações políticas, econômicas, enfim, se institui, né, como um sistema mundialmente em voga, né, vamos dizer assim. Então, a nossa democracia, ela está aqui, né, quando a gente fala da Revolução Francesa, que é um marco, que a gente sai desse modelo de monarquia, né, e começa a migrar, né? Nada é do dia para a noite, né, gente? A gente precisa entender isso na história. É porque a gente estuda as datas que a gente tem que descartar os movimentos de décadas entre uma coisa e outra. Isso é muito importante. E é o que a gente vive hoje, inclusive, e um pouquinho ali na frente a gente vai falar sobre isso. Então, a democracia, ela tem uma data, né, de rompimento de sistemas de governo, né, de política da monarquia para a democracia, né, de uma forma mundial, através da data da Revolução Francesa, que não durou um dia, uma noite, né, mas ela começa, né, a se espreguiçar, a se contorcer, né, para outros locais e de outras formas, cada um a sua forma, cada lugar, óbvio, as ideias, o campo das ideias, né, a vontade de romper com a monarquia, né, o desejo de ser livre. Eu estou gravando isso dia 3 de julho e ainda ontem foi o dia da independência baiana, né, a grande independência do Brasil, da coroa portuguesa. Cada um no seu tempo, cada um no seu formato, enfim, tudo isso, todos esses movimentos entre datas muito importantes, entre divisores de águas da história, acho que são mais importantes do que a divisão em si, né? Porque são lutas de grupos articulados, lembrando, né? Quando a Revolução Francesa ela explode na França, no final do século XVIII, não é só na França que existem essas quebras, esses rompimentos no tecido social e político. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é inevitável a queda da monarquia, né? A gente tem a referência da França, né?
do seu rei, mas isso está acontecendo em outros lugares, onde os valores, né, liberais, na época chamados, né, e podemos, acho que, considerar até agora, eles começam a contaminar, né, a população, a sociedade, né, as pessoas, a ciência está vindo junto, né, a ciência, ela está chegando junto nesse momento, é um ponto revolucionário mundial muito importante, porque quando a ciência chega, o dogma religioso, ele começa a cair, né, então, essas figuras únicas, como o rei, como Deus e tudo mais, elas começam a ser enfraquecidas por um pensamento mais horizontal, mais humano, mais coletivo, né, de fraternidade, de liberdade, de direitos, e, obviamente, isso também causou todo o movimento abolicionista, né, das Américas, porque era inevitável essa efervescência que estava se construindo e se descobrindo e se revelando ao mundo, né. Eu sou fotógrafa, e é nessa fase que a fotografia, ela surge, e a fotografia, ela tem uma história muito engraçada, legal, né, porque a fotografia, ela nasce na França, com alguns experimentos lá e tudo mais, mas na história da fotografia, também há experimentos no Brasil importantíssimos, ali na década de 30, 20 e 30 de 1820, 1830, que ao mesmo tempo que está sendo revelado a primeira fotografia e todo o processo fotográfico lá, químico e tudo mais, aqui também tem, inclusive o nome fotografia, ele é brasileiro, né? É o Hércules Florence, que dá esse nome, era um francês que morava aqui no Brasil, vou até confirmar o nome dele, porque eu posso estar falando, não sei se é Florence ou Florence. E, enfim, eu cito a fotografia para a gente perceber que, assim, as coisas, os movimentos no mundo, né, os grandes rompimentos e revoluções do mundo, seja na arte, seja na arte, na política, né, esse movimento, ele não está somente pontuado em um local, né, como na França, mas ele estava ao redor do mundo. É Hércules Florence mesmo. Enfim. Então, esses movimentos dentro dessa democracia, né, dessa república democrática, né, que começa ali a criar seus movimentos, em seus parâmetros, suas negociações, tem todo o movimento de sindicatos, movimentos de fábricas, industrialização, né, tem muita coisa nesse bolo, muita coisa surgindo, muitos papéis se readequando dentro dessa sociedade, e continua, né? Continuamos. Até hoje, continuamos nisso. E nessa revolução, nesse momento de surgimento da Revolução Francesa, né? E da democracia, é onde a gente cunha, né? O termo direita e esquerda. Então, quem que é esquerda, né? Que são os progressistas, e direita, os conservadores, né? O que conservaremos do modelo monárquico? O que progrediremos em direitos, né? Em questões, e isso, né, influencia num monte de coisa, desde a arquitetura, então, que tipo de casa o morador que vai trabalhar na fábrica precisa de uma creche, precisa de direitos de saúde, né, as minas de carvão adoeciam muitas pessoas, a ciência está chegando e falando, olha, tem como fazer um medicamento aqui que vai salvar metade dessa população. E os conservadores, onde que está Deus? Deus tem que ficar, a ciência está falando que não foi Deus que criou o mundo, mas foi. Não vai tomar esse medicamento que é de bruxa, né? É diabólica, é coisa do diabo, né? Enfim, essas coisas. Então, essas questões de até materiais, né? Os conservadores não queriam perder sua fatia enorme do bolo, sua influência de poder e tudo mais, enquanto os progressistas queriam um direito horizontal para todos, enfim, cada um com a sua diversidade, suas questões, né, e tudo mais. Ouso dizer, né, que é nesse momento onde começam as grandes imigrações da Europa, né,
para a América, Estados Unidos, né, principalmente, para essa produção, né, para substituir a mão escrava, é um dos primeiros momentos também que a gente tem um problema de imigração, né? Imagina um mundo sem um tradutor, né? As pessoas tendo que aprender a falar uma língua nova, com seus hábitos, um clima diferente. Tudo era muito precário, em saneamento básico. Então, imagina isso tudo acontecendo muito rapidamente, sem uma tecnologia apurada como temos hoje, né, que a ciência nos oferece já um monte de caminhos, né? Bom, não tinha nem penicilina nessa época, então as pessoas morriam muito cedo, né, por doenças que hoje a gente cura em 3 meses. Então, a gente sempre tem que entender isso, assim, tá? A democracia lá em Atenas era uma coisa. A nossa democracia, quando tem o rompimento da monarquia para a república, que é a nossa base, né, de start, vamos dizer assim. Start não, né, de começo. Ela é muito diferente, inclusive em quantidade populacional, né? Então, tudo isso a gente precisa começar a falar, nossa, tinha muita coisa acontecendo, como que a gente chegou onde a gente chegou, né? E acho que é importante só trazer, assim, para não ficar um rabo, assim, né? Uma coisa faltando. E no século passado, isso é muito mais potente, muito mais rápido, e a gente teve elementos determinantes que fraturam essa democracia ou fortalecem essa democracia, né? Então, muito brevemente, assim, né? No século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais. Isso interfere decididamente em tudo que a gente fala sobre questão social, sobre economia, sobre direitos, né? Então, pensa, 2 guerras mundiais, né? O mundo estava voltado para essas questões, né? A gente teve recessão em muitos países e recessões absurdamente traumáticas, como foi para os Estados Unidos, mas que também influenciaram de tal maneira que é onde eles começam também a vender um pouco esse status quo do herói, da coisa, eu consigo me refazer, né, me reerguer, tem toda essa coisa do militar bonito, né, do sonho da vida militar, né, que desemboca na Segunda Guerra como grande herói, né? Todas essas narrativas, elas também começam a fazer um pouco que a gente tem a televisão, a gente tem o rádio, a gente tem a fotografia, o cinema, e se engana quem acha que a manipulação ela é de agora, né? A gente na raiz dos tempos da fotografia, ainda num tratamento químico, as pessoas já alteravam a fotografia, já faziam intervenções para coisas artísticas, mas já faziam intervenções, né? Já criavam um pouco essa ilusão, né? Já manipulavam isso, né? As notícias de guerra chegavam a partir de um discurso, né? O que se revelava que era verdade ou não, né? Se a gente tem um problema com a internet hoje, que a gente às vezes fica confuso e não sabe qual é o jogo de espelho, qual que a gente acredita, imagina naquela época que você, sei lá, recebia a única notícia ou pela rádio ou pelo jornal, e quem fabricava aquilo, né, assim como hoje, escolhia qual era o, o roteiro, a narrativa, né, quem que vai ser o vilão, quem que vai ser o herói, né, enfim, tudo isso. E isso foi totalmente praticado na Segunda Guerra Mundial, né, que também determinou novas geopolíticas no mundo, novos países, novos blocos econômicos, blocos ideológicos, né, e, enfim, tudo isso, no final do século passado, chega na internet, né, a internet que prometia ser um lugar de conhecimento e de não enganação, ela se torna um principal foco de enganação e desconhecimento, desinformação, né? Acho que nunca se produziu tanta mentira em tão pouco tempo como se produz agora. Então, tudo isso influencia, mas frontalmente na nossa democracia, em tudo que a gente vive nela, com ela, a partir dela e tudo mais. Então, acho que
esse segundo capítulo é para apresentar alguns pontos que é isso, tá? Como que eu vou ler as questões políticas e democráticas? Como que eu vou decidir? Como que eu vou argumentar? Onde que eu me informo? Enfim, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Como acontece? Eu acho que é isso que a gente precisa falar um pouco e também tirar um pouco o véu de algumas informações que são únicas, né? A gente tem que começar a saber onde procura isso. Bom, como a gente fala aqui de mulheres, então a gente vai falar sobre a participação também das mulheres dentro dessa democracia. A democracia, ela existe dentro do capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema totalmente estruturado no patriarcado, ou seja, pelos homens para os homens, né? Então, obviamente, a gente tem uma disparidade, né, absurda em números de mulheres eleitas, né, de representatividade, né? Embora, um dado muito curioso, nós sejamos a maioria de eleitoras, né, aqui, pelo menos aqui no Brasil, mas no mundo também. E essa é a nossa, é o nosso trunfo, né? Mas essas mulheres ainda não se sentem participativas, autorizadas a discutir e escolher pela política, né? Por toda uma questão histórica também, de relacionamento, casamento, de suporte, alguns valores antigos, obsoletos, né? De que tem que apoiar sempre o que o homem faz, né? A grande mulher por trás de um grande homem, enfim. Elas não se sentem incluídas nisso, autorizadas, porque isso também foi um projeto só dos homens, né? Não à toa, né? As mulheres, elas entram no final do século XIX para o começo do século XX, ou seja, de 1900 para 2000, né? Lá no século retrasado. A gente tem o movimento de mulheres sufragistas ganhando um pouco mais de corporeidade na mídia, né? É um movimento que já existe. Sempre tivemos mulheres que romperam com as ordens morais da sociedade. Isso é muito importante, né? A gente sempre lembrar. Sempre teve alguém que falou, isso não está justo. Então, vamos rever aí. Só que até isso ganhar uma corporeidade e um eco dentro da sociedade leva um tempo. Então, no final do século XIX para o século XX, a luta sufragista ela fica maior. Na Inglaterra, principalmente, as mulheres têm uma visibilidade, né? Tá cheio de vídeos e filmes sobre a luta das sufragistas, belíssimos. E as mulheres conseguem, em 1918, com mais de 30 anos, na Inglaterra, dar o seu primeiro voto em eleições. Depois, lá mais para frente, 10 anos depois, a partir dos 21 anos. No Brasil, só em 1932 que a gente consegue o direito ao voto feminino. Então, um agradecimento a Leolinda de Figueiredo Daltro e Berta Lutz, que foram nossas sufragistas tropicais que estamparam essa conquista nossa em 1932, né? A disparidade no Brasil entre o primeiro voto do homem e da mulher, assim, são de décadas. Então, a gente é como se a gente tivesse sempre um pouquinho atrás, de alguma forma, né? Não mais, mas a gente, por muito tempo, né? Nem todas as mulheres foram votar, né? Com certeza, ainda nem todas as mulheres votam. Elas ainda aceitam a indicação, né? Elas não votam por si. Mas eu acho que a gente está num movimento muito bonito, né? E que a gente está vendo as mulheres se organizarem, enfim, em várias questões. Acho imprescindível que a gente entenda como os direitos das mulheres, eles também são essenciais para a construção não só da democracia, mas principalmente do projeto capitalista. Quando as abolições dos nossos escravizados, né, aqui e mundo afora, América fora, né, começam a ocorrer por exigência de um movimento popular e tudo mais, precisa se substituir
uma mão de obra, né? Então, trazem imigrantes, mas também autorizam as mulheres a começarem a trabalhar, porque precisa mover essa máquina, né? Então, as sufragistas, inclusive, são mulheres que trabalham em fábricas nessa época já, e, sei lá, se você puxasse 100 anos atrás, 50 anos atrás daquela época, 1920, seria impensável a mulher trabalhar fora de casa, né? Então, eles percebem também que as mulheres movimentam um mercado, né? E uma necessidade de serviço, como, por exemplo, uma creche, né? Uma escola, né? Podem comprar roupas melhores para os filhos, né? Sapatos, comida, construir casas, contribuir, né? Para essa circulação do dinheiro. Isso, para o capitalismo, ele fala, meu, maravilhoso. Além, lógico, né, da onde a gente chega hoje, né? Tem um mercado todo voltado para as mulheres, muito mais caro, porque são mulheres, e pressupõe que uma lâmina, porque ela é rosa, ela tem que ser mais cara que a lâmina azul. Não sei de onde tiraram isso, mas, enfim, a gente movimenta muito dinheiro, né? Então, eles sacaram isso, e isso foi determinante também para que a gente tivesse os nossos direitos concedidos, né? Autorizados. Então, hoje, né, há 20 anos, a população total de eleitoras no Brasil, ela sempre foi de 2%, 2 pontos a mais, né, em porcentagem do que os homens. E agora são 6. A nossa diferença é que somos 6 pontos a mais que os homens na porcentagem de eleitores. Uma curiosa condição é que as mulheres elas começam a votar mais cedo que os homens. Então, quando a gente faz 16 anos e a gente pode começar a votar, as mulheres saem na frente nessa organização e nesse compromisso com a nossa democracia. Isso é muito bonito. Então, a gente vota mais cedo e somos a maioria. Dados importantíssimos e decisivos, né, para o projeto democrático de governo, de Brasil, de nação que a gente quer, né? Dentro dessa democracia que existimos nesse momento. Então, vou dar alguns dados aqui. Então, vamos pensar. Mulheres na política. É um dado de uma reportagem da Folha de São Paulo agora, de março de 2024. Somente 17% das vagas na Câmara de Vereadores, isso é uma média, né, gente? Pode ser que tenha Câmara que tem mais, Câmara que tem menos. Na minha cidade, só tem uma vereadora dentro da nossa Câmara. Então, esse dado é menor. Mas, na média, somente 17% das pessoas eleitas enquanto vereadoras e vereadoras são mulheres. O restante é homem. Na Câmara de Deputados, lá em Brasília, no nosso Congresso, que é determinante para direitos de leis federais, processos federais. A gente acabou de ver a PEC do aborto, né? Que eles estavam querendo decidir criminalizar, né? Como se já não bastasse a primeira morte devido à violência física e psicológica e patrimonial, né? Eles ainda queriam que a vítima, além de ter o bebê, ou se escolhesse não ter, ela ainda fosse presa e tivesse mais penalidade do que a pessoa que cometeu o crime contra o corpo dela. O corpo e a vida, né? Porque acho que é importante lembrar que nenhuma mulher mulher ou menina abusada sexualmente, ela volta à vida de novo. Você sempre mata uma parte dela. Então, essa Câmara de Deputados atual nossa, ela simplesmente disse, imagina, né? O que ela não pode é cometer um aborto, porque isso é contra a vida, né? Enfim, vamos voltar nesse assunto depois. Por isso que eu preciso de roteiro. Então, a nossa Câmara de Deputados no Brasil, ela tem, nos últimos 20 anos, de 121 cargos que foram ocupados, só 10 foram ocupados por mulheres. Não, desculpa, li errado, gente, para. Dos 513 deputados eleitos,
Em 2022, 422 eram homens. De 513, 422 eram homens. Ok? É esse o modelo que a gente tem hoje no nosso Congresso. O dado anterior que eu me confundi foi que dentro dos cargos de comissões, assim, mais altos, né, de comissões e decisões do nosso Congresso, ao longo da história do Brasil, 121 cargos existiram, seja do nosso presidente do Congresso, né, da Câmara de Deputados, ou da Comissão de Justiça, enfim. 121 foram ocupados, e só 10 homens, 10 mulheres, só 10 foram de mulheres. Então, assim, é muita disparidade, é indecente essa disparidade. Em 2024, a gente tem apenas 18% dos cargos de senadores e senadoras ocupados por mulheres. São somente 18% de senadoras, o resto são homens. Então, se você pensar no nosso Congresso, Câmara de Deputados e o nosso Senado, os dois são majoritariamente ocupados por homens. Majoritariamente. Então, isso nos diz que, apesar de sermos maioria eleitoral, né, de eleitora, 53% dos eleitores no Brasil hoje são mulheres, nós não votamos em mulheres ainda. E nós temos que começar a entender por que essa desconfiança da mulher para a mulher. Porque os homens ainda continuam definindo as nossas leis, os nossos projetos de nação, de país, não só os nossos, para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos e para os nossos amores, né? Porque eu posso ser uma mulher que não vou ter filhos, mas eu me preocupo com os filhos e filhas dos meus amigos, o futuro deles. Que projeto de Brasil e de nação a gente está forjando, ou seja, formando, né, construindo, que peças são essas que o Congresso diariamente está construindo e decidindo projetos para 10, 20, 30 anos desse país para a gente. Numa democracia, todo mundo tem que estar assistido, tem que estar sendo escutado e considerado. Eu não posso permitir que uma religião ou um grupo ideológico determine o meu futuro. Então, eu não posso permitir que um Congresso ele vote que só existe uma religião no país, uma cor de cabelo no país, um tipo de pessoa que pode ser brasileiro, enquanto nós somos 220 milhões. Acho que é 220. Mais de 200 milhões, né? Nós somos totalmente coloridos, isso é uma democracia. Enfim, então, para as mulheres, o que isso significa? Significa que a gente vai continuar olhando sempre pela perspectiva e pela ótica dos homens, né? Quando a gente não está sendo submissa ou subalterna, né? Submetida a violências patrimoniais, violências morais, violências psicológicas. A gente está sob a lei que criminaliza a gente por não querer ter um bebê fruto de uma violência absurdamente cruel. É isso. Eu estou segurando minhas expressões aqui para não ser muito fígado, mas é um pouco difícil não ser fígado quando se é mulher. Num país que há um mês atrás estava discutindo se a gente deveria ir para a cadeia por sofrer um estupro. Enfim. Então, que democracia é essa e para quem? Para quem ela é feita? Quando que a gente chega nessa democracia? Como que a gente está nessa democracia? Quem tem medo das mulheres e por que tem medo das mulheres? Eu acho que eu vou finalizar, eu tinha um monte de coisa para falar, não vou conseguir, vou fazer outro episódio, não tem problema se a gente, né, dividir em duas partes. Mas vou finalizar dizendo assim, a gente está em tempo real vendo uma eleição estadunidense, dos Estados Unidos, assim, bizarra. A gente chegou num tempo dos políticos bizarros. Quem tem um pouco mais de
de bom senso nos parece uma grande opção, né? É muito maluco, assim. Como a gente chegou num momento, assim, de uma bizarrice política, de representatividade política, que não precisa mais se falar sobre projeto, né? Se fica só jogando bombas para fazer o outro correr atrás, enfim. E isso não é saudável para ninguém, muito menos para a democracia, né? Isso fragiliza o debate. Mas, enfim, temos Trump e Biden como opções, né? Sabemos que a última eleição foi super acirrada. O Trump, inclusive, tentou forjar muito não, mas forjar, né? Que eu acho que é muito. Forjar a contagem de votos. Isso, que assim, vamos lembrar, vejam, a narrativa dele antes dele ser o candidato era que as urnas eram fraudadas. O voto tem que ser contado, porque vão tentar roubar, vão tentar fraudar a eleição e o número. E o que ele faz? Ele acende um monte de alerta nos seus eleitores, né, que também esse discurso se alastrou aqui, a gente viu, e ele mesmo tenta cometer aquele crime, né? Então, é o jogo de espelho da ilusão. Ele fala tanto para as pessoas ficarem preocupadas com isso, mas do ponto de vista do próprio adversário, enquanto ele mesmo vai lá e tenta fazer aquilo. Isso é um jogo de ilusão. E a gente precisa ficar muito atento a esse jogo de ilusão constante, principalmente na internet, que tentam fazer com a gente, tá? Enfim, e eles estão lá, com debate e tudo mais. Ontem, a Reuters, uma agência de jornalismo, acho que eu posso dizer centenária, né, assim, confiável, né, e o New York Times, que é um dos maiores jornais lá, ventilaram o nome de uma terceira opção, que poderia ser a Michelle Obama, esposa do ex-presidente Obama, que ela, dentro da opinião pública, das pesquisas feitas, ela conseguiria vencer tanto Biden quanto Trump. Ela é uma mulher negra, é uma mulher que se destaca por posicionamentos, por algumas construções. Vamos lembrar também que tentaram colocar Hillary Clinton, né, nas últimas eleições, mas também já tiraram ela da jogada, né, de alguma forma. Mas então agora trazem essa mulher negra, essa figura que não foi possível colar na Kamala Harris, a vice do Biden, né, porque trouxeram ela na última eleição como sendo um ponto de progresso, de bom senso, de superação de algumas questões na democracia americana, e já descartaram ela, porque a política faz isso, né, mas também não deram esse local de destaque, não cultivaram uma imagem da Kamala e de seus projetos como uma possível opção pós-Biden, né? E agora querem trazer a Michelle, né? Eu desconheço se há conversas de bastidores reais possíveis para isso, mas eu sou um pouco cética em achar que a Michelle vai surgir agora nesse momento como uma salvadora, literalmente, da democracia e da pátria estadunidense, recobrar um pouco né, o bom senso. Eu não estou nem falando da excelência, mas um bom senso dentro daquela democracia, né, que já está, de novo, né, buscando guerras para se sustentar como a grande hegemonia do mundo, né, um país que se vende há muito tempo, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre isso, como a terra da liberdade e dos direitos, e que a gente sabe que está numa crise social de abismos vergonhosos, né, e também morais, né. Acho que as questões dos armamentos, da guerra lá, tem uma guerra civil, né, de alguma forma, acontecendo. E daí eles querem trazer essa mulher, essa grande figura, simpática, enérgica, cheia de vida, né, que teve um companheiro que foi referência em algumas coisas, como a questão da saúde pública, né, do projeto do Obamacare. E, assim, também é importante a gente ficar ligado nessa eleição dos Estados Unidos, porque a gente sabe que bateu lá, reflete aqui, né? A gente teve o Capitólio e o Planalto Central como duas cenas de um mesmo filme, em acontecimentos diferentes, mas a gente sabe que é uma estratégia
de narrativa, de metodologia, enfim. Então é importante a gente entender como que trazem essa grande mulher, nesse momento que o Império Estadunidense está em frangalhos, quase de joelhos, né? Então é a mulher que tem que salvar a imagem, a honra, a economia, pensar no social. A mulher sempre, ela é requisitada para pensar no social, né? Não à toa as primeiras damas e as mulheres de figura política, elas, no passado, elas eram atreladas às questões de caridade, fundo social, né, ajuda aos mais pobres, enfim. Porque a gente consegue pensar essas questões coletivas, né? Fomos ensinadas, obviamente, e conduzidas para esse lugar, né, de pensar formas sociais coletivas, mais justas e tudo mais. O que também é um pouco aquela coisa, né, a mulher aprende a cuidar, né? Desde pequena a gente aprende a cuidar do outro, então isso acaba atravessando a gente também quando a gente está num local de poder, de decisão, enfim, como a Michelle tem essa influência, né, dentro dos Estados Unidos e essa simpatia da população. Então, vamos ficar atento aos próximos bastidores que a gente conseguir, né, ler pela mídia, aonde que a Michelle se encaixa, se ela vem, se ela não vem, como ela vem, e se eles têm medo dela, né? Os homens, o poder, e, enfim, são tempos de muitas mudanças, tanto que não coube tudo aqui hoje, e a gente volta a falar sobre isso um pouco. Por enquanto, vamos pensar então onde nasce a democracia lá em Atenas, como que era, como que a nossa democracia vai se forjando ao longo dos séculos, agora, mais recentemente, como as Américas são determinantes para a questão do capitalismo mundial como uma força, né? Um sistema econômico que se alastra o mundo inteiro, a nossa democracia dentro desse sistema, quando que as mulheres são possibilitadas e autorizadas a ir para o mundo, a votar, a trabalhar, por quê, né? Tudo isso se imbricando, e quais são as condições que nos submetem para que a gente consiga chegar aqui hoje, né? Enfim, e reflita um pouco sobre como as duas guerras mundiais e as ditaduras do século passado também influenciaram informações de documentos determinantes, como a nossa Constituição de 88, como que a ONU nasce, por que ela nasce, a OTAN, né, que tem a ver com uma questão de segurança mundial, mas quem que comanda esses organismos, para quem que eles servem, enfim, e como a gente está num processo também de rever e reavaliar todas esses comitês e essas determinações. Mas no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre isso. Inclusive, a gente vai falar do BRICS, do G20, né? A gente vai navegar um pouco pela economia e por toda essa história do século passado. Tá bom? Muito obrigada por ficar aqui e até a próxima.